Vou fazer essa leitura, Efésios 4, 12 a 15. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós somos agradecidos a Ti, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá aqui na Tua casa, ó Deus. Que o Senhor Deus fale conosco por intermédio da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor Deus abençoe as nossas vidas e assim, ó Deus, abençoe as nossas famílias, os nossos lares. Nos dê, ó Deus, a paz, o amor, condições de vivermos seguindo a verdade em amor, ó Deus. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando desde o início do mês sobre uma família bendita, e essa família é uma família conhecida por ser alguém que vive em paz, vive na verdade. Nós falamos sobre uma família bendita que é reconhecida, como a promessa diz, será reconhecida pelos outros como família bendita. Uma família que cuida da economia doméstica. Na primeira semana nós falamos sobre isso. A questão do lar e a importância do cuidado das finanças. Com certeza nós precisamos sempre pensar nisso. Tempo de responsabilidade, os nossos gastos, como nós vivemos no nosso lar. Depois nós falamos sobre a comunicação no lar. Porque nós estamos na nossa casa, no lar, nosso cantinho lá. Não podemos pensar que lá podemos falar qualquer coisa, de qualquer altura, sem muitas vezes respeitar, sem tratar com amor. Então, o que nós falamos vai refletir muito na qualidade da nossa vida, da nossa casa. Podemos sim ser melhores, ser mais educados. Na semana passada nós falamos que a família deve ser edificada sobre a rocha. A palavra de Deus. Quem deve edificar o nosso lar é a palavra de Deus. Eu gostaria de terminar essas mensagens falando sobre conduta para a unidade. Eu tenho certeza que é vontade de cada um de nós viver bem com as pessoas. Viver bem. Ninguém quer ter inimigos, ninguém quer viver com raiva do outro. É uma característica natural do homem o relacionamento. Só que nós esquecemos que para viver bem com o outro é necessário uma conduta para a unidade. Ou seja, o que vai fazer com que nós estejamos vivendo bem é a forma, a conduta que nós temos. Eu quero separar desse texto de Efésios 4 apenas o versículo 2. Depois, na conclusão, nós falaremos um pouquinho sobre esses versículos que nós lemos agora há pouco. Mas olha o versículo 2. Ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu creio que nós podemos tirar desse versículo o que eu estou chamando aqui de conduta para unidade.
Então nós vemos aqui, logo no início, Paulo dizendo que nós devemos andar de modo digno da vocação a qual fomos chamados. É como se ele dissesse: vocês precisam ser o que vocês são. O que nós somos? Cristãos. Qual é a raiz, a base da vida cristã? É o amor. Nós somos cristãos por causa do amor de Jesus nas nossas vidas. E como nós vamos demonstrar que somos cristãos? Através do nosso amor, dos nossos relacionamentos. E esse relacionamento tem que começar onde? Na nossa casa. E assim, aonde nós estivermos, nós precisamos buscar nos relacionarmos bem. Conduta para unidade. Então nós vemos aqui e devemos buscar essas 4 qualidades. Estão bem claras aqui: humildade, mansidão, longanimidade e amor. Elas vão se completando e nós vamos então pensar um pouquinho nisso. Humildade. A humildade, ela é muito desprezada. É fácil falar em humildade, querer ser humilde, mas não é tão fácil ser humilde. Essa palavra, nessa época, quando Paulo está falando, era uma palavra também desprezada. Os gregos empregavam a palavra humildade no contexto do serviço escravo. Falava de humildade, estava falando de escravo, de alguém desprezado. Hoje, humildade também, muitas vezes, ela é uma característica de alguém que quer ficar para trás. Se você quer aparecer, você precisa se impor. Essa semana, não sei quantos viram a reportagem, no dia 25, o presidente dos Estados Unidos, lá o Donald Trump, durante um encontro lá dos líderes da OTAN, ele estava muito interessado em sair na frente na foto. Então ele deu uma corridinha, né? Sabe, tá todo mundo indo para o lugar tirar foto. Ele deu uma corridinha na frente e deu chega para lá no tal do primeiro-ministro de Montenegro. Mas ele estava lá na frente. Então você vê na filmagem claramente aquela atitude de sair correndo e querer ser o primeiro na foto. É uma atitude. Até às vezes quando a gente vai tirar uma foto de grupo e você se põe lá na frente, talvez seja até um princípio, né, de mostrar-se. É um exemplo pequeno, mas em quantas situações que nós vivenciamos a capacidade de ser humilde. A humildade pode ser reconhecida como sinal de fraqueza, mas ela é um sinal de força. Humildade, ela começa no pensamento e ela vai se tornar uma ação. Que pensamento é esse? Quando nós olhamos para Filipenses 2, é um texto que ensina bastante sobre esse tema, nós entendemos que o pensamento do humilde é colocar o outro antes, é pensar no outro, não pensar somente em si mesmo. E aí já começam as dificuldades, né? Porque tudo que você está fazendo, parece que é mais natural você pensar em você. Mas quando você está fazendo algo em grupo, você não pode pensar em você primeiro. Você tem que pensar no grupo. Você imagina um casamento que a noiva atrasa 2 horas. Ela pensou em quem? Nela, né? Atitudes de humildade nos fazem pensar no próximo. Lembrar que existe o próximo. Mas muitas vezes esse exemplo da noiva é interessante, porque a noiva realmente é o centro, né, da história. E quantas vezes tudo que nós fazemos, nós levamos essa ideia de ser o centro da história. Olha o que diz Filipenses 2: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E aí ele diz, o que é humildade? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Eu disse que esse texto é bem completo, que na sequência, versículo 5, Filipenses 2, ele nos lembra de Jesus. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Lembra que nós estamos falando sobre conduta para a unidade? E pense bem, humildade é algo que faz realmente a união, a unidade. Você tem facilidade de conviver com pessoas humildes ou facilidade de conviver com pessoas orgulhosas? É fácil responder isso, né? Quem te dá atenção, quem te escuta, é aquela pessoa que você vai falar: nossa, que pessoa boa. Quem lembra de você, quem te cumprimenta, quem te dá presentes, quem demonstra amor. Como é difícil lidar com pessoas que se acham, né? Pessoas que nem te tratam mal, elas simplesmente ignoram a sua existência, elas passam e falam: estou passando, bata a palma. Isso é uma pessoa que não tem humildade. Tem muita gente assim. Pessoas que se acham melhores, mais importantes. Vaidade destrói relacionamentos. Se você quer, e nós devemos querer ter essa conduta para a humildade, nós precisamos nos aproximar de forma humilde para com as pessoas. As palavras são muito próximas aqui, tá? Eu vou falando cada vez um pouquinho menos aqui de cada uma, porque seria repetitivo. A segunda palavra é mansidão. Quando nós falamos em mansidão, também parece sinônimo de fraqueza. Mas mansidão, na verdade, ela é uma força sobre controle. É muito mais difícil ser manso. Fácil é você explodir. Então o manso não é aquele que não pensa, não é aquele que não passa raiva, que não passa nervoso com os outros, mas é aquele que sabe controlar. Sabe controlar-se. Eu estava ali lendo sobre mansidão, vou falar até baixo aqui, porque o vizinho da frente ali, será que eu posso falar? Ele começou a gritar: eu já falei, vocês falam que eu gasto muita energia, e eu cheguei aqui, estava a luz da sala acesa, do quarto e a televisão ligada, sem ninguém. Eu estou falando baixo porque não dá. Quantas vezes a gente faz isso na nossa casa? Mas uma gritaria assim que você fala: nossa, acabou o mundo. Acabou mesmo, olha, tem que chamar a polícia. E aí do outro lado o que vem? Ah, perdão, me desculpa, da próxima vez eu vou apagar. Não vem isso, né? Porque a raiva, a ira, suscita a outra raiva, a outra ira. Mas é difícil. Mas nós precisamos exercitar isso. E pode estar de cabelo branco, sem cabelo. É tempo ainda da gente lutar por isso. Não desistir. Se não consertar, melhora. Mas não se acomode. Ou não piore. Porque tem gente que vai piorando. Vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Mais briguento. Mansidão é meiguice. Mansidão é a ausência de disposição para asseverar direitos pessoais. Eu acho interessante essa comparação de humildade e mansidão, que é um par, né? Humildade e mansidão. Tanto Jesus disse que eu sou manso e humilde. Então nós vemos que o manso, ele pensa pouco nas suas reivindicações pessoais, e o humilde pensa pouco nos seus méritos pessoais. Vou repetir:
O manso é aquele que não fica reivindicando, ou seja, se acontece alguma coisa ele já tá. O humilde é aquele que não fica pensando nos seus méritos. Ele não lembra que ele é tão lindo e tão maravilhoso, e às vezes nem é nada, né? Mas ele não fica o tempo todo falando para si mesmo e demonstrando com ar de superioridade. Aonde ele chega, ele chegou, né? Chegou quem faltava. Não, o humilde, às vezes ele até tem um problema de inferioridade demais, né? se esconde demais. Isso é perigoso. Mas saber que nós todos temos uma participação em alguma coisa, somos partes, né? O mundo não é de ficar medindo. Nós não somos pessoas que devem ficar apenas medindo certas coisas, mas entender que cada um é tão especial naquilo que vai fazer, naquilo que está fazendo. A palavra longanimidade também, olha como está tudo relacionado. Paciência e aguentar, né? O manso é longânimo. Você percebe que esse longo ânimo, ou seja, ele não perde a alegria com facilidade. A longanimidade faz você ficar calmo, longânimo. É um exercício também. Nós precisamos aprender a tolerância, aprender a paciência. Longanimidade significa não apressar em vingar-se do mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra si. Agora é interessante a palavra amor, onde ela entra aqui. O que nos faz ser manso, humilde, longânimo? O amor. O que é amor, gente? Amor é o afeto. Amor é essa afeição às pessoas, ao nosso irmão, ao nosso inimigo. Por que eu vou ter paciência com alguém? Porque eu amo. Já pensou se uma mãe não amasse um filhinho de 3 meses que fica berrando a noite inteira? Desculpe o termo, mas ela tacava pela janela. O que faz ela cuidar daquela criança? É o amor. O que faz a gente ter afeição é o amor. Então, irmãos, está faltando tolerância muitas vezes porque falta amor. Se alguém faz qualquer coisinha que nos agrada, já não aguento mais. Se um pastor vai lá e prega, já não está muito bom, você já quer que ele desapareça. Se a noiva atrasa, né? Você tem que tomar que essa noiva capote o carro e nem chegue nesse casamento, tá vendo? Demorou demais. Falta amor. Quando nós estamos e temos esse amor, nós tratamos melhor. Lembra da família? Aí entra a questão do casal de novinho e o casal com mais tempo, né? É aquela história que a gente vê em encontros de casais. Quando está novinho, né? O marido pisa no pé da mulher e ele fala: desculpa, amorzinho, não foi nada, foi até gostosinho, seu pezinho em cima do meu, tá? Fica por aí. Passa 10 anos para você ver, né? Não enxerga mais essa pata gigante aí em cima da minha perna. Muda tudo, porque o amor parece que vai esfriando. O que nos faz tolerar as pessoas? Por que hoje separa tão fácil? Porque não existe amor. Às vezes a pessoa vem e fala: não, eu separei porque era isso, porque era aquilo. Mas você pode argumentar o tanto que for. A palavra é: eu não amo, ou eu nunca amei, né? Porque o amor, ele faz esse tratamento, essa tolerância mútua. Amor é a soma de todas as virtudes. Amar é procurar de modo construtivo o bem-estar dos outros e o bem da comunidade.
Então é o amor que nos faz conviver, estarmos aqui juntos, seguimos as programações da igreja, nos esforçarmos, né? Nos doarmos. O amor pelo trabalho do Senhor. Às vezes não é tudo tão fácil, né? Mas nós fazemos pelo amor as coisas de Deus. Eu quero concluir, mas eu quero ler 2 versículos. Primeiro é Romanos 13, 8. A esse versículo eu coloco como título: dívida de amor. Nada devam a ninguém, a não ser o amor que de uns aos outros, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Repare que Paulo estava falando que nós devemos cumprir os nossos compromissos financeiros. Então ele estava falando, né? Pagar a quem? Honra, tributo. E aí parece que vem à sua mente a questão maior. Qual a questão maior? O próprio amor ao próximo. E aí ele colocou: a ninguém fiqueis devendo dinheiro, exceto o amor. Se nós olharmos aqui, aparentemente a gente vai entender que vocês não devem dever a ninguém, mas pode dever, né? Dever o amor, ficar devendo o amor. Não, mas na verdade não é ficar devendo. O que ele nos está lembrando é que nós temos uma dívida contínua para com o nosso próximo. Qual é a dívida? Amor, amar. Então, quando eu me encontro com Pedro, quando eu me encontro com Saulo, quando eu me encontro com a Meire, que eu saiba, eu não estou devendo dinheiro para eles. Eu saiba, se eu estiver devendo para alguém, pode falar, eu pago. Porque tem gente que deve e esquece, né? Eu não sei se é problema de memória, problema de moral, ou problema financeiro, mas aí não é esse o problema agora. Mas eu não estou devendo dinheiro para o Pedro. Mas quando eu me aproximo dele para conversar com ele, eu estou devendo o quê? Respeitá-lo, honrar meu irmão, conversar com meu irmão, tratá-lo bem. É difícil, não com Pedro, viu Pedro? Vamos falar para geral, não vai ficar complicado esse negócio. É difícil, porque de repente a gente chega perto de certas pessoas e é difícil. Lembra aquele contexto? Às vezes nós somos tratados mal, mas aí não é por isso que eu também devo tratar mal. Ou às vezes eu que acho que estou sendo tratado mal, a pessoa nem está te tratando mal nada, você acha que ela está te tratando mal. Isso aí já é problema mental mesmo que a gente tem, todo mundo tem. A pessoa está triste lá com um problema na casa dela e te cumprimenta com uma cara feia e você fala: o que foi? Aí ela falou: com você vai ser agora, né? Antes não tinha nada. Então a gente tem esse problema. Nós precisamos entender que nós temos uma dívida chamada amor. Uma comparação que nós podemos fazer é como o banco, né? Quando você vai no banco, você pode tirar dinheiro e colocar dinheiro. Pode fazer outras coisas, mas necessariamente essas duas coisas. Se você toda vez que for no banco só tirar dinheiro, vai acabar dinheiro. Se você aceitar aquela proposta lá do gerente, ou por telefone, ou pelo aplicativo da internet lá, que te oferece dinheiro, vai acabando, vai gastando. Uma hora você está endividado. Mas se você for ao banco e começar devagarzinho, aos poucos, deposita um pouquinho, mais um pouquinho, não precisa ser muito, o pouquinho vira muito. Um dia você vai ter mais, vai ter um tanto bom de dinheiro. E a comparação que eu ouvi uma vez é em relação aos nossos relacionamentos. Dizem que toda vez que você encontra com uma pessoa, você ou deposita ou tira. Então, se eu encontrar com o Marcos 5 vezes, esse simples contato, um sorriso, uma palavra, é um pequeno depósito de centavos, de seja quanto for, mas é um depósito. Ou então, é uma retirada. E aí é o cuidado que nós temos que ter. Se a gente se aproxima com amor, e esse amor vem do coração, né, vem da nossa mente, nós vamos depositar. Os nossos relacionamentos, o que nós fazemos, como nós nos comportamos, isso tudo deve ser depósito. Difícil.
Mas é assim que nós vamos ter essa conduta de amor. O outro versículo que eu gostaria de ler também é 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu gosto muito dessa passagem. Eu acredito que eu já falei essa passagem aqui uma oportunidade, mas nesse contexto que nós estamos falando, eu gostaria de repetir para nós lembrarmos. Quando fala que nós devemos ter amor intenso uns para com os outros, e depois diz, porque o amor cobre multidão de pecados, primeiro vem esse mandamento, né? A dívida não é pequena não, é amor intenso. Então, se você está bravo com o seu trabalho, o seu irmão não tem culpa não. Dá uma melhorada na cara aí e ame o seu irmão. Se ele não é muito fácil de ser tolerado, não é desculpa para a gente tratar mal. É um exemplo bom de tolerância, comece a andar com pessoas bem chatas, assim, bem que tem dificuldade de relacionar, anda com ela bastante, assim, você vai exercitar o seu amor. Tratando bem essas pessoas, viu? Você vai ver que ela não é tão chata como você imaginava. Amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecados. O que essa passagem quer dizer com amor cobre multidão de pecados? Pedro está falando que quem ama independente dos pecados e dos erros. Então, o amor ele vai cobrir aquilo no sentido de que aquilo não vai ser empecilho para eu amar aquela pessoa. O amor não vai se importar com isso. Não é o primeiro erro do meu irmão que eu enxergar, eu não vou amar mais. Como um filho, né? Seu filho pode ser um bandido, está na cadeia, você vai amá-lo. Eu creio que sim, vai amá-lo sempre. E assim nós devemos amar. Agora a questão de cobrir e descobrir também tem um sentido interessante, que quem ama não tem prazer em mostrar o pecado alheio. Você já viu alguma mãe chegando para o outro e falando mal do próprio filho, falando, meu filho, ó, você nem sabe o que ele fez essa semana. Ele roubou lá na escola. Ele fez. Você não fala. Coisa de família, não. Segredos de família. Não tem problema. Conta não. Conta para ninguém. Por quê? Porque existe amor. Graças a Deus ainda tem muito problema na família, mas tem um amor maior, né? Esse amor deve ser ampliado. O amor cobre pecados. Olha o que diz Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o ódio, ele exatamente quer cavar, ele quer provocar contendas. E como que você provoca contendas? Falando mal, descobrindo os pecados. E aí o exemplo clássico aqui na Bíblia é Gênesis 9:18-27. É aquela ilustração de Noé. Noé se embebedou e se descobriu de modo vergonhoso. O que aconteceu com seu filho Cão? Olha o nome do menino também, é difícil, né? O tal Cão viu a vergonha do pai e contou para toda a família. O pai está lá pelado e bêbado e tomou tanto vinho. Imagina. Conta a história que numa demonstração de terna preocupação, os dois irmãos de Cão cobriram a vergonha de seu pai. Sem Jafé, então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma capa nas suas costas, assim, cada um como se fosse uma cortina, né? Um aqui, outro lá. Foram andando para trás, né? Andando de ré. Não olharam, nem viram seu pai nu e jogaram a tal da capa, cobrindo assim a vergonha de seu pai. Cobriram e nem viram. Diferenças, atitudes, não, irmãos? Quem está mais certo aí? O amor cobre.
tem que ficar claro aqui que não é esconder, né? Não é ser conivente com o pecado do outro, não é isso. É exatamente essa questão de ter uma conduta de respeito, de tentar ajudar o próximo e não sair falando mal do próximo. Tem uma frase aqui do reverendo Hernandes que diz: não devemos ter dificuldade em cobrir os pecados dos outros, pois afinal Jesus Cristo morreu para que nossos pecados fossem cobertos com o seu sangue. Então repare, irmãos, a diferença, né? O ódio tenta vencer o mal com vingança, o amor vence o mal com o bem. Essa é a diferença que nós encontramos aqui. Concluindo, essa conduta que nós chamamos conduta de unidade, conduta para a unidade, é o nosso comportamento diário, em relação às dificuldades, aos problemas, aos lugares que nós estamos. Nós vivemos num mundo todo irritadiço, né? Todo tenso, pessoas gritando por todo lado, e hoje a gente tem acesso a esses vídeos, essas pessoas no trânsito brigando em tantos lugares. Nós não podemos ser contagiados com isso. A gente não deve brigar nem com telemarketing, aquela pessoa que liga. Eu não sei se estão ligando na casa de vocês, mas estão ligando toda semana de uma aula de funerária querendo vender um plano, um caixão e mais não sei o quê. Alguém recebeu essa ligação aí do funerário? Eu já fiz de tudo, já disquei o 5, né, que fala lá com a atendente. E você fala: por favor, gostaria que cancelasse, eu não quero morrer agora, esses dias, então não vou precisar do seu plano e tal. Não adianta. O dia que eu fui falar mais bravo com os outros, já ligaram aqui umas 9 vezes. O sujeito desligou o telefone. Eu falei: não é possível. Então é um exercício. Não vamos ficar brigando, discutindo. O exercício maior é o nosso lar, irmãos. Nós precisamos preservar o nosso lar. E essa conduta de unidade, que temos essas 4 palavras aqui: humildade, mansidão, longanimidade e amor. Essa conduta de unidade é o que salva a nossa família. É o que discerne a diferença entre sermos meninos que ficam brigando e pessoas maduras. 1 Coríntios 13 falou sobre meninos, né? Nós não devemos ser como meninos. Aqui o texto que nós lemos hoje também diz, versículo 14: não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro. Depois ele diz: seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos seguir a verdade, edificar nossa casa sobre a rocha, em amor. Como que Paulo começou? Eu rogo para que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Sejam o que vocês são. Nós somos pessoas chamadas, perdoadas, amados de Deus, e nós precisamos aprender a amar. Demora um pouco, é difícil, mas isso deve ser prioridade na nossa vida. Para muitos, prioridade é ganhar dinheiro, ter uma profissão melhor, é muito ter. O maior tesouro que você pode conquistar na sua vida é ser uma pessoa humilde, mansa, que tem longanimidade, que ama as pessoas. E o amor abre muitas portas, né? Nós vamos crescer muito, nós vamos ganhar muitas coisas. A humildade vence muito mais do que essa arrogância. O amor vence muito mais, até dá mais emprego, porque ninguém tolera, ninguém quer um empregado bravo, arrogante, um profissional que se acha melhor que os outros. E que Deus nos dê, principalmente o nosso tema, né, que é o lar, que Deus nos dê condição de vivermos no nosso lar de forma melhor. Como diz Efésios: sujeitando-vos uns aos outros nesse temor de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos
pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler, de meditar na Tua palavra, ó Deus, e que nós sejamos, ó Deus, construindo pontes, unindo uns aos outros, ó Deus, nunca construindo muralhas, cercas, que a nossa conduta ao nos aproximarmos dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos irmãos da igreja, das pessoas no trabalho, ó Deus, que a nossa conduta seja uma conduta para a unidade, ó Deus. Ó Deus, que nós estejamos entendendo que essas coisas do ser são muito importantes para nós, ó Deus. Que sejamos conforme o Senhor Deus tem nos chamado, que possamos andar de modo digno ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, pois somos pecadores, e nos dê, ó Deus, a graça de ser diferente, ó Pai. O Senhor muda, o Senhor transforma, o poder de Jesus transforma, e que o Senhor Deus venha transformar as nossas vidas. Dá-nos amor, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.